Segundo programa do nosso Café com Leite, né, deste ano 2026, recebendo aqui no estúdio da Inova Multi, meu parceiro de sempre, especialista em traumatologia bucomaxilofacial, cirurgião, convidado aí do Hospital Círculo de Caxias do Sul, do Grupo Círculo, e também integrante do corpo clínico do Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado, Eloir Clavé, que vem aqui para rimar e tomar um café. Bom dia, Eloir, tudo bem? Bom dia, Ostras. Bom dia, amigos da Rádio Nova. É sempre um prazer conversar com o amigo aqui sobre os vários assuntos, né? Tanto da área da saúde, ou esta área que eu mais me integro, e também assuntos de ordem geral. Exato. Hoje, inclusive, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na nossa América Latina, né? Vamos falar assuntos de ordem geral, que está quase uma desordem geral aí. Então, todo mundo se prometendo. Esperamos que não seja para tanto, né? Pessoal, hoje, então, com o Eloir Clavé, além de cirurgião, especialista em traumatologia bucomaxilofacial, né, pessoal? Também já foi professor aí em sala de aula, um grande pesquisador na área aí, professor de física, né? Mas pesquisador, gosta muito de história, das relações internacionais, a geopolítica, né? Já falamos sobre vários assuntos, Oriente Médio, falamos aí sobre questões da Europa também, e hoje a gente volta para a América Latina. Tá vindo perto da gente, né? Ainda bem que a gente está aqui no extremo sul do país, né? Mas tivemos a eclosão aí de uma invasão, que não é chamada assim, dos Estados Unidos à Venezuela. Foi uma, como é que é mesmo o termo que utilizaram? Uma ação, uma captura, uma incursão, e não uma invasão, mas não no sentido no sentido de bélico, né? Pelo menos é essa a interpretação, é isso que está tentando passar para o mundo. E o mundo está também, através da ONU, aí, condenando, mas ao mesmo tempo condena meio aplaudindo, né, Eloir? Não tá, ainda que tenha que formalmente condenar, a maioria dos países, a gente sabe que tem muita gente aplaudindo. Eu já emiti minha opinião um tempo atrás aqui. Estava na hora dos Estados Unidos tomar uma posição em relação à Venezuela, né? Porque não dá para ter um poder, na minha ótica, tá? O meu pensamento aqui, ditatorial como tínhamos aí com o Maduro e antes com o Hugo Chávez, mas sobretudo com o Maduro massacrando a sua população. Quantos venezuelanos tem no Brasil? Mais de 30 mil, se não estou equivocado. Não, é muito mais que isso. 20 mil só em Chapecó, Santa Catarina. Pessoas que estão sendo oprimidas. Um país que era para ser o mais rico por conta das suas reservas de petróleo e é o mais pobre aí da América Latina, não é mesmo? Sóstenes, e por incrível que pareça, a Venezuela já foi uma das maiores economias das Américas, depois dos Estados Unidos e Canadá. E hoje, com o sistema de exploração de petróleo muito sucateado, ela perdeu há muito tempo esse posto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eu sempre digo, eu acho que ele ainda será uma figura a ser estudada e analisada pela própria história. E pela ciência. E pela ciência. É mais ou menos isso. Eu considero o Donald Trump um cara ultranacionalista e também... Ultra enigmático. Não. e também muito egocentrista, né? Eu definiria assim até o presidente norte-americano. Por quê? Porque ele, tanto é que já se citou em algumas outras ocasiões, o famoso Plano Monroe, né, que foi criado pelos Estados Unidos lá nos anos de 1800, que na verdade naquela ocasião a intenção era o quê? Existia aquele slogan ali, América para os americanos, ou seja, que os Estados Unidos não permitiriam que países estrangeiros fora das Américas, e já vinha até daquela cultura da colonização americana por parte dos europeus. Então, que era um basta norte-americano. Aqui agora os europeus não colonizarão mais. E aí surgiu esse plano. Hoje eu acredito que o Donald Trump andou relendo esse plano
porque a gente percebe que as intenções dele são muito próximas do que era defendido no Plano Monroe, ou seja, mais ou menos como se fazia na Guerra Fria depois da Segunda Guerra Mundial. Se dividia o planeta, o Oriente sob o domínio da extinta União Soviética, o Ocidente sob o domínio dos Estados Unidos. Hoje, eu até diria que a China está tentando alçar esse posto que outrora foi da antiga União Soviética, hoje Federação Russa. Ou seja, então daí, na cabeça do Donald Trump, isso é algo que poderia acontecer no futuro próximo. A China e os Estados Unidos dividindo a geopolítica planetária, como antigamente se fazia na Guerra Fria. A questão da Venezuela, aí, pelo que se observa, a gente sabe perfeitamente que o presidente dos Estados Unidos, ele nunca pretendeu devolver a democracia para a Venezuela. Tipo assim, uma atitude altruísta de derrubar um ditador, que nós sabemos realmente, desde a posse do Hugo Chávez, que a Venezuela se transformou numa ditadura, e com todos os vícios de uma ditadura, perseguição a opositores, prisão, assassinatos, isso tudo que a gente já sabe. Mas o Donald Trump ele não pensa muito, na minha opinião, nessa questão assim altruística de devolver a Venezuela um caminho digno da democracia liberal, coisa e tal. Nós sabemos que a Venezuela detém a maior reserva petrolífera do planeta, além também de alguns metais raros, né? E sem dúvida, aí é que consiste o interesse maior norte-americano. Nesse sentido, até é bom voltar um pouquinho na história, bem rapidamente, meus amigos Óstreas. Antes da tomada do poder por Hugo Chávez, Hugo Chávez, na verdade, ele foi eleito numa eleição que, na época, até poderia se dizer que era mais democrática do que depois. Ele foi eleito, só que, com o passar do tempo, ele começou a assumir assim contornos mais ditatoriais, como nós sabemos. Até a posse do Hugo Chávez, que ele assumiu o poder lá em 1999, mais ou menos isso, e ficou lá um bom período, assim. Acho que foi 2013, se eu não estou equivocado. Exatamente, até 2013 que ele ficou, daí depois, com a morte dele, que ele morreu em função de um câncer pélvico, assumiu o vice da época, que era o Maduro. Até então, o petróleo venezuelano era explorado por principalmente 3 grandes empresas norte-americanas, que a conhecidíssima de todos nós, uma é Exxon, né? ExxonMobil, isso, ExxonMobil. Também, eu tenho aqui anotado, a ConocoPhillips e a Chevron. Essa Chevron acabou continuando porque ela se submeteu aos requisitos que o Hugo Chávez determinou. Mas as outras 2 retiraram. É o que o Donald Trump defende hoje, que ele considera que as empresas norte-americanas investiram na Venezuela para a produção de petróleo e depois o Hugo Chávez extinguiu essas empresas, retirou elas do território venezuelano e assumiu o controle do petróleo, nacionalizando, digamos assim, o petróleo, criando a empresa petrolífera venezuelana. Tanto é que essas empresas aí, a gente sabe, aí sempre tem alguma coisa assim, né, meio escondida. Essas empresas, vale só ressaltar, elas patrocinaram muito a campanha do Donald Trump. Então, sempre tem uma coisa assim, né, envolvida nisso e tudo. Mas o grande interesse dele, sem dúvida, digamos assim, que os Estados Unidos consiga usufruir desta riqueza petrolífera venezuelana, e é bem possível que
associou a isso, a esse interesse, digamos assim, a questão de derrubar um ditador, e tanto é que agora, segundo o próprio Trump, ele está pensando em manter a vice, que assumiu ontem, né? E em determinadas condições, ou seja, segue mais ou menos a nossa cartilha e tudo bem. Inclusive, sobre essa questão da cartilha, né, Eloir Clavé, Hugo Chávez já tinha rasgado essa cartilha. Ele justamente lutava no seu posicionamento político, né, na sua retórica contra o imperialismo americano. Ele foi, digamos assim, na época áurea da exploração do petróleo, que tinha investimento internacional, estrangeiro, sobretudo essas petrolíferas aí, né? Existia uma desigualdade de distribuição de renda, tinha muitos ricos, mas também tinha muita gente pobre, e ele ascendeu de uma certa forma, com esse populismo, representando a classe que estava sendo desprestigiada. Vamos assim contemplar, vamos assim voltar um pouquinho de uma forma remota e numa ideologia um pouco mais romântica, a luta do Luiz Inácio Lula da Silva contra o poder, né, centralizado, contra, lá no passado, as oligarquias, agora mais recentemente a questão do capitalismo, algo romantizado nesse espectro. Só que, ao invés de ascender as classes de baixa renda, ele tornou pobre o país, sobretudo depois do Maduro, com a centralização do poder, incorporando para si a figura de um líder que não pode sair do poder. Então, temos essa conjuntura também a ser levada em consideração. E agora, a população venezuelana, com essa situação tão deprimente, vulnerável que está, por realmente não tem acesso à alimentação, não tem acesso a questões básicas, como saúde, principalmente, né? Médico. De certa forma, claro que está dividido, nem todo mundo, mas grande parte está aplaudindo, porque quase que não interessa o que o Trump está fazendo, qual que é o interesse que o Trump está fazendo. E sim eles poderem ter uma esperança de ter uma condição melhor de vida. Estou errado nesse sentido? Não, muito pelo contrário. Isso aí é uma avaliação corretíssima. Tanto é que a Venezuela, os hóspedes e amigos, ali dos anos 50 aos anos 80, era o país que tinha o maior PIB da América Latina, ou seja, ela perdia somente para Estados Unidos e Canadá. Ou seja, a Venezuela foi um país rico em função da exploração do petróleo. O que aconteceu depois disto é que a petrolífera venezuelana, como eu já me referi anteriormente, ela foi muito sucateada. Ela não investiu em tecnologia, ela não se modernizou e passou a produzir menos petróleo do que poderia. Porque, por exemplo, assim, a Venezuela, ela em reservas, ela teria hoje 303 bilhões de barris de petróleo, ou seja, 17% da produção petrolífera do planeta está na Venezuela. Só que, segundo dados que eu busquei, inclusive nos últimos dias, por exemplo, em 2025, a Venezuela produziu 900 mil barris por dia de petróleo, ou seja, dos 17% que ela detém de reservas de petróleo, ela conseguiu retirar 1%. Para se termos uma ideia, meu amigo, a Petrobras, que é a empresa brasileira, tem produzido em média nos últimos anos, e principalmente o ano passado, que são os dados mais recentes, olha só, 2.910.000 e chegou até a 4.190.000 de produção diária de petróleo. E olha só, a empresa estatal venezuelana, 900 mil barris. Olha a diferença, né? 300 bilhões. 3 bilhões de barris que ela teria de reserva. Levando em consideração, eu fiz um cálculo rápido também, talvez não seja... Ou seja, sabe, então por causa disso que no passado, dos anos 50, 80, a Venezuela era um país rico, sabe, em função do petróleo. Só que o que aconteceu? Não conseguiram modernizar a empresa estatal e com isso ela não tem hoje capacidade de explorar todo o petróleo que a Venezuela possui.
Também não conseguiu modernizar Hillary Clavé também pelas próprias sanções americanas, né? Também por isso, porque, digamos assim, quando se rompeu as relações, principalmente com Hugo Chávez, os Estados Unidos, como foram as empresas expropriadas ali praticamente, né? Teve um período, ou saíram do país, né? Da Venezuela, com essas sanções também ela não teve competência e acesso também a essas tecnologias. 300 bilhões de barris, 159 litros mais ou menos é um barril. Levando em consideração, isso dá alguns trilhões de litros de petróleo. Só que o petróleo, ele depois é refinado, então não conta como litro, conta como barris. Levando em consideração que no mercado hoje está em torno de $60 o barril, vezes 300 bilhões, eu fiz um cálculo aí, dá para fazer 6 vezes 3, 18, levando em consideração o valor do dólar, dá para em torno de 100 trilhões de reais, seria mais ou menos isso. 100 trilhões de reais divide, é até o cálculo que o próprio Hugo Chávez tinha feito antes. A Venezuela tem riqueza para 100 anos, levando em consideração um PIB de 1 trilhão de reais, que é um país pequeno, daria para ser um país justo, talvez não muito rico, mas um país que tivesse dignidade ao seu povo, que pudesse distribuir riquezas, que pudesse exercer uma democracia, que pudesse, no mundo da utopia nossa, né, Hillary Clavé, ser um dos melhores países do mundo durante, no mínimo, 100 anos. Autossuficiente por 100 anos. E daí a gente, então, considera o fato de que a instabilidade política leva muitas vezes a má administrações, né? E com certeza foi o que aconteceu com a empresa estatal venezuelana. Eu faço sempre um comparativo com a Petrobras. A Petrobras foi criada no segundo governo do Getúlio Vargas, em 1953. Até ali, o Brasil tinha pequenas explorações petrolíferas. Um diferencial com a Venezuela é que, naquele momento, o Brasil não tinha a perspectiva e o potencial de reservas que possui hoje. Mas não existiam grandes empresas estrangeiras explorando o nosso petróleo. Pelo contrário, teve até o escritor Monteiro Lobato, que ele, na época, chegou a criar uma empresa de exploração de petróleo. Então, no Brasil, acontecia isso antes de 53. Pequenas empresas, tanto privadas como públicas, exploravam lá um pouquinho de petróleo e coisa e tal, mas não existia pesquisa como tem hoje. Em 53, então, Getúlio Vargas criou a Petrobras, aquele famoso slogan também, o petróleo é nosso. A intenção era justamente o Brasil tomar posse dessa riqueza que já se previa seria uma riqueza muito importante num futuro que nós estamos hoje, digamos assim, né, em termos de energia, né, petróleo, combustível, gás. Bueno, então, nesta mesma criação da Petrobras, o governo da época colocou uma lei de que o monopólio seria da Petrobras. Eu acho que aí foi até uma boa medida na época, né? Eu posso até discordar assim de alguns fatores ideológicos do Getúlio Vargas, né? Como eu sei que o amigo também não concorda muito. Nós temos um pensamento meio parecido. Mas, na época, eu acho que foi uma boa ideia. Porque daí o que aconteceu? Criando o monopólio da Petrobras, evitou que empresas estrangeiras explorassem isso, que é uma riqueza que nós sabemos hoje, né? Esse monopólio ele foi depois derrubado pelo Fernando Henrique Cardoso em 97. Mas o que eu quero dizer que, desde a sua criação, a Petrobras sempre investiu em pesquisa, em tecnologia e modernização. Por isso que hoje ela produz, digamos, tudo isso aí de petróleo. Algo que não aconteceu na empresa estatal da Venezuela, sabe? Então, por isso que a Venezuela, nos últimos anos, caiu enormemente o seu PIB e se transformou daí num país, poderia-se dizer assim, muito paupérrimo, com uma série de dificuldades, e eu sempre incluo nisso a instabilidade política, né? Digamos assim, numa ditadura que a Venezuela enfrentava desde Hugo Chávez e depois de Nicolás Maduro, toda essa instabilidade, perseguição política, né, de adversários, com isso tudo assim tu cria um clima de instabilidade.
E daí com isso tu não avança em pesquisa, em ciência, em conhecimento, em tecnologia, porque o governo fica mais preocupado em se manter no poder do que propriamente desenvolver o país, sabe? Por isso que eu acho que isto aí é que foi um verdadeiro atraso na Venezuela. Acho que a própria ideologia, a própria de quem afeito à questão ditatorial, né? Ele já faz com que as suas decisões elas prejudiquem a si próprio para fomentar, às vezes, um inimigo imaginário, porque precisa incutir na população algo nesse sentido. Veja bem, lembra lá no começo dos anos 2000, se eu não estou equivocado, em que Hugo Chávez chegou na reunião da ONU e fez uma espécie de uma limpeza espiritual lá, né? Dizendo, aqui passou o diabo, né? Quando estava o Bush, né? O Bush filho, no caso. Sim. Então, tipo assim, tu tem que fomentar algo para estar... E ficou a famosa fala do rei da Espanha, né? Que ele disse, Chávez, por que não te casas? Exato, teve essa circunstância também. Chávez, por que não te carras? Carras, né? Tipo por que assim, não te calas? Cala a boca, Chávez. Cala a boca, Chávez. Então, tu cria essas figuras, esses ícones, até o inimigo imaginário, não que os Estados Unidos não fosse, pelo menos dentro de uma ideologia política chavista, né? Mas tu acaba fomentando isso internamente. Veja bem, se tu for lá na Coreia do Norte, primeiro que se tu entrar, tu não sai mais, né? É difícil. Se tu for lá, tu não volta mais. Mas se tu for entrar no âmago de uma sociedade que se fechou para o mundo de tal forma, eu tenho certeza que grande parte deles, eles têm convicção de que eles vivem no melhor país do mundo. Porque aquilo que lhes é oferecido. A Venezuela teve a experiência de ter outra coisa, né? E agora conseguir estabelecer parâmetros, né? Então, o que acontece? Por isso, uma aprovação muito grande. Por isso, até a empáfia, que nem ele acreditava. Nem ele acreditava. O Maduro, né? De que os milicianos, né? A sociedade, porque a milícia vem da sociedade armada, mas na verdade que os milicianos hoje, tem um outro termo que eu não lembro exatamente, que é chamado lá na Venezuela. Aí eles pegariam as armas... As milícias bolivarianas. Isso, milícias bolivarianas. Elas pegariam as armas e defenderiam o seu país. Na verdade, as milícias bolivarianas são os criminosos, são os traficantes, são a escória da sociedade que está ganhando com isso em detrimento da população. Então a população em si está aplaudindo, mas ainda há uma resistência muito grande de governadores e da própria e da elite, aqueles que estão ganhando dinheiro com isso. Mas, comparando com um país que é muito mais fechado, a Coreia do Norte, que nem eu disse, eu tô supondo, porque com base no que eu estudei e no meu conhecimento de vida, que lá as pessoas assim pensam e talvez pegariam as armas para defender mesmo o país. Porque só tiveram essa experiência. Exatamente, é o que acontece numa ditadura, né? Não importa se a ditadura seja de esquerda ou de direita, mas ao longo do tempo se cria assim o que eu digo de uma população acéfala, ou seja, alienada, exatamente isso, uma população alienada que pela falta de liberdade de expressão, pela falta de liberdade de questionamento, de contraditório, de opinião, tu acaba criando assim gerações de pessoas que não pensam. E por isso, e aliás isso é o princípio fundamental de todo ditador, né? Por que um ditador começa, digamos assim, tolhindo a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tolhindo a ação de alguns órgãos, em função justamente de poder manipular a seu bel prazer a opinião pública. Isso ocorre em todas as ditaduras, não importa se é de direita ou de esquerda. E é como eu sempre falo, né? Por exemplo, hoje, o que o Donald Trump poderá fazer com a Venezuela? Essa que é a grande questão. Eu até já andei ouvindo que o interesse do Donald Trump é manter a Delcy Rodrigues, que era a vice do Maduro, né? Porque ela já andou declarando que se aproximaria mais
do governo americano do que o Maduro fazia. Ou seja, na minha opinião, eu acho até que o Donald Trump, entre a Maria Corina, né, que seria a grande líder da oposição na Venezuela, ou Edmundo González, que teoricamente teria vencido a última eleição, mas que foi manipulada pelo Maduro em função de seus interesses. Eu acredito que o Donald Trump vai manter a Delcy. Enquanto ela for Delcy? Exatamente, enquanto ela, digamos assim, seguir a cartilha do governo norte-americano. Enquanto ela for Delcy, qual que é o sobrenome dela? Rodrigues. Enquanto ela for Delcy Rodrigues, se ela transformar em Delcy Gonçalves, ele não mantém, né? Pois é. Por quê? Porque, na verdade... Porque a Delcy Gonçalves tinha uma boca, né? Ele vai falar contra, ele vai... É verdade. Porque, na verdade, o interesse norte-americano é esse, né? É de deixar ali um governo que seja alinhado com os interesses norte-americanos, né? Não importa quem seja, mas que tenha esse alinhamento, né? E eu acho que tem uma situação aí que o Trump tem colocado, tipo assim, ó, se ele colocasse a Maria Corina, que é a grande líder da oposição nos Estados Unidos, ou o Edmundo González, que teria vencido as últimas eleições, esses dois candidatos, realmente, eu acho que eles não teriam apoio de boa parte da população e das próprias Forças Armadas, né? Que as Forças Armadas foram contaminadas pelo regime ditatorial do Hugo Chávez e do Maduro. O regime bolivariano. A gente sabe que ele colocou nos postos militares pessoas alinhadas com ele, né, para manter o comando das Forças Armadas, e no Judiciário também fez a mesma coisa. Colocou juízes alinhados com o regime, que é para manter o controle. E essa estrutura existe hoje na Venezuela. Então, como, digamos assim, de uma hora para outra, tu acabar com todo esse arcabouço estrutural que existe ali, em curto e médio prazo não é fácil, não é? Não se consegue. Então, eu acho que por isso que, para os interesses dos Estados Unidos, mantém a vice, que já assumiu ontem, inclusive, desde que ela siga a cartilha norte-americana. E eu não duvido que o próximo passo agora do presidente dos Estados Unidos é a Groenlândia, né? E eu quero colocar... E tem a Colômbia também, né? E tem a Colômbia também, né? Nós estamos fazendo uma análise. Exato. Eu não tenho nenhum interesse em defender este ou defender aquele, ou ser contrário ou a favor. Eu me interesso muito assim pelo conhecimento e pela história. Isso aí é história moderna e contemporânea que estamos fazendo, que estamos vivendo hoje na América Latina, assim como pessoas no passado viveram os momentos da Primeira Guerra Mundial, viveram os momentos da Segunda Guerra Mundial, que então viveram ali o dia a dia da história que nós conhecemos hoje, né? E eu acho interessante essas avaliações, essas análises de forma assim imparcial, que é no sentido justamente de fazer um debate, de fazer uma conversa em que se avalie o que está acontecendo, né, agora no nosso quintal, que é a América Latina. Eu até vejo, por exemplo... Nosso quintal, inclusive, que foi citado, né? A postura do presidente brasileiro, por exemplo, é uma postura altamente diplomática. Ele está fazendo o que o Brasil sempre foi um país assim isento no sentido de grandes questões conflituosas, na geopolítica, né, planetária. Então, como alinhado do Maduro e do Chávez, por exemplo, o Lula faz aquele discurso de que não deveria ter acontecido, mas ele sabe também que não pode criticar muito abertamente o Donald Trump, porque o Donald Trump, numa hora dessas, pode acabar se voltando contra o nosso país, né? Contra o Até Brasil. porque ninguém sabe o que passa naquela cabeça, né? Manter ali naquela linhazinha tênue de tipo assim, ó, nem 8, nem 80. Eu acho que muitos países estão fazendo isso. Eu estava até pensando hoje, se o Donald Trump resolver tomar posse da Groenlândia, o que a Europa e a OTAN fariam? Dinamarca, né? Porque faz parte da OTAN. Um estado autônomo, mas que pertence à Dinamarca. Exato. A Dinamarca mantém ali a segurança militar da Groenlândia, embora a Groenlândia tenha a liberdade de eleger seus mandatários. Mas daí o que faria a Europa, né?
Sabe o que eu acho que poderia acontecer? Para fecharmos, Eduardo. Para fechar, a OTAN não faria nada. A OTAN, ela não vai querer abrir uma briga contra os Estados Unidos. Não tem como. Por quê? Porque daí você pensa naquela situação assim, qual é o nosso maior inimigo? Estados Unidos, Rússia ou China? Né? O que a OTAN decidiria? Né? Eu acho, inclusive, que a OTAN ela decidiria da seguinte maneira: não vale a pena brigarmos com os Estados Unidos. Agora, como porque tu disse antes... no futuro, eles podem estar aliados contra uma China, por exemplo. Se a China resolver invadir Taiwan, qual vai ser a posição dos Estados Unidos e OTAN, né? Então tem todas essas questões, sabe que a geopolítica ela envolve assim um mapa muito grande em toda a história do planeta, e isso às vezes tem interesses muito maiores do que interesses parciais, pontuais. Muitas vezes, tipo assim, a OTAN vai pensar desta forma. Tá, mas e daí se a China invadir a Taiwan e se os Estados Unidos tomar posse da Groenlândia? Que lado nós vamos ficar? Será que vamos ficar do lado da China? É óbvio que não. Ficar do lado da Rússia? Também não. Tá? Porque no mapa geopolítico, sempre quem foi alinhado à antiga União Soviética e quem sempre foi alinhado aos países do Ocidente. OTAN, que influi boa parte da Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, Coreia do Sul, sabe? E esses blocos, eles muitas vezes são capazes assim, de tomar atitudes por um problema maior, né? Por uma intenção, por um propósito maior do que propriamente alguma coisa secundária, que eu diria. Para fechar, Eloy Clavé, como tu disseste antes, nós temos um pensamento alinhado em muitos pontos e esse é um ponto divergente. Eu penso diferente em relação, até porque ontem, e aí eu acho que talvez fosse muito própria aquela fala, não lembro de quem, em que daí acabou-se a OTAN. Uma situação como essa. Mas vamos discutir isso depois de bastidores e num próximo programa, quem sabe... A Groenlândia seria um outro programa. Exato, teria um outro programa. A questão da Colômbia, ali acho que é só nesse momento, o Trump, ele é um cara muito inteligente. Ele discutiu ali, mas não vai atacar uma Colômbia que não teria justificativa nesse momento. O Petros, ele é um inimigo do ponto de vista muito mais retórico do Donald Trump, né? É que nem aquele inimigo lá, o prefeito lá de Nova York, né? Bateu nas costas dele. Não. Só diz que sim, Para mim não. Mais uma retórica, assim como o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, ele também deve estar usando de retórica, dizendo que vamos resistir e coisa e tal, mas isso aí... Está deixando o poder, vai interferir, é claro, os Estados Unidos pode fazer uma força muito grande para interferir nas eleições, para ser alinhado politicamente com ele, e isso faz parte do jogo, tá tudo certo. Até que no Brasil pode acontecer isso. Com o Brasil também, algo nesse aspecto. Agora, uma coisa eu concordo contigo, essa cabeça, o egocentrismo, isso precisa ser estudado, né? Pela história e acho que até pela ciência depois, ver os miolos aí para ver se eles são iguais ao de qualquer ser humano. Quem acompanha a história norte-americana percebe que é a primeira vez que surge uma figura tão polêmica, digamos assim, como ocorreu agora nos Estados Unidos. Enigmática, eu diria. Deverá ser estudado. Deverá ser estudado. E a gente, quem sabe, um dia estude. Nos programas em que eu fazia isso na primeiro mandato de Trump, foi 2000 e qual que foi o período mesmo? Agora ele está no seu segundo ano, né? Agora seria o segundo mandato dele. Então, acho que são 5 anos? Ou são 3? São 4? São 4 anos. São 4 anos. Mesma coisa que aqui. Então, nós estaríamos aí 2016, 2020, talvez? Não, 2018, 2022. Inclusive, lá nos Estados Unidos, pela atual legislação, o Trump não pode mais ser candidato. Exato. Porque aqui no Brasil, só rapidamente assim... Um minuto. Um minuto. Aqui no Brasil, a gente sabe que o reeleito pode... ser reeleito só consecutivamente, né? Ou seja, eleito e depois reeleito. Só 2 mandatos, mas precisam ser consecutivos. Nos Estados Unidos não precisa ser consecutivo. Ele pode ser 2 vezes candidato em eleições diferentes.
Então é o caso do Trump. Mesmo que forem períodos diferentes, não foram de forma consecutiva, ele agora não pode mais ser candidato. Aliás, ele andava pensando em mudar a legislação lá para tentar ser candidato. E, aliás, se ele mudar a eleição para ser candidato, ele se iguala a todos os demais ditadores. Daí a minha concepção. Daí se iguala a todos os demais, ao Hugo Chávez, ao Maduro, ao coreano lá, Kim Jong-un, né? A todos os demais. E aí que é o medo. Esse talvez... É o poder pelo poder. Exato. Esse é o único medo, e por isso na primeira gestão dele eu fazia perguntas para os meus entrevistados. É ele um gênio ou ele é um louco? E ainda essa pergunta não foi respondida. Disse o Jonas Cardona Venturini, é um pouco de um e um pouco do outro. Né? Agora vamos saber qual mais que vai se acender. Se ele respeitar a legislação americana, que é simples e sólida, é um gênio. Se ele desrespeitar, é o louco. E daí a gente vai sofrer as consequências, porque estamos diante do país que tem a maior força bélica, armamentista e também econômica do mundo. E está, como ele já disse, aí o próprio Departamento de Guerra dos Estados Unidos é o nosso hemisfério, ou seja, então daí a gente está tudo ferrado e daí a gente agradece por estar aqui no extremo sul do país. E uma sugestão para ti, um próximo programa de geopolítica, vamos trazer o Jonas Cardona junto. Eu acho uma pessoa assim que tem o conhecimento... Não temos ainda 3 horas para debatermos aí novamente. É uma pessoa fantástica que tem um conhecimento muito grande a respeito, né? É uma lição que sempre ele nos proporciona. Um abraço para o amigo Jonas. Um abraço, Jonas. Pessoal, fechando o nosso café com leite de hoje, então, com o Eloir Clavé. Sempre é um pouquinho mais tempo para tomar um café. Com o Eloir Clavé não dá, nunca a gente consegue fechar no horário aqui, mas está tudo certo. É assim que funciona aí quando a gente aborda assuntos mais amplos. Agradecendo os nossos parceiros de sempre.